vários textos que dizem que o inferno existe realmente. Da mesma maneira que ela tem muitos textos que dizem que o céu existe. Muitas pessoas, irmão Silas ainda acabou de falar, né, que o céu vai ser aqui na face da terra, algumas denominações que eles entendem dessa maneira. Como disse o irmão Silas, se o céu for aqui na terra, eu quero ir para o céu. Se o céu, aonde for o céu, não é que eu quero, eu vou para o céu, não por meus próprios méritos, mas porque Jesus Cristo já me salvou, e a Bíblia diz que alegrai-vos antes por teres os vossos nomes escritos no livro da vida. E cada um de nós precisamos ter essa certeza, senão, porque se nós morrermos incertos, depois nós vamos ver aqui que há uma separação entre os que estão no céu e os que estarão no inferno. Não há como nós mudarmos depois de estarmos lá. Enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos tomar uma decisão: ou eu vou para o céu ou eu vou para o inferno. Se eu tomar a decisão de ir para o céu, eu preciso colocar as minhas vidas na mão de Deus. Na escola dominical hoje nós estudamos que quem quiser ser amigo de Deus vai ser inimigo do mundo, e vice-versa. Quem quiser ser amigo do mundo vai ser inimigo de Deus. Então nós precisamos tomar essa decisão enquanto estivermos aqui, porque depois lá no céu ou no inferno não há como mudar. Vejamos. Então, e no Hades, o rico ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua. Imagina, os irmãos, que uma molhada de dedo já ia fazer diferença. Então, uma pequena coisa ia fazer diferença, mas nem isso foi lhe atendido, porque não há condições, não porque Deus não queira. E uma coisa que eu aprendi também nessa lição é que Deus tem poder até sobre o inferno. E agora? Deus tem poder sobre tudo. E o diabo, muitas vezes nós pensamos que ele vai. Quando eu era criança, as professoras contavam uma história que o diabo tinha um garfo que ficava cutucando a gente. Então dá a impressão que o diabo ia ficar numa boa, não é verdade? Ia estar cutucando as pessoas, ele ia estar numa boa. Mas quando eu estava estudando isso aqui, eu vi que o diabo, que o inferno é preparado para o diabo e seus anjos, e ele vai ficar sofrendo. Então não pense que o diabo vai fazer as pessoas que forem lá sofrer e ele vai ficar numa boa, ele vai ficar sofrendo também. Então, isso aqui, diz porém Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os seus bens em tua vida, e Lázaro somente mais. Aqui também outra coisa que eu gostaria de falar para os irmãos. Muitas vezes as pessoas pensam assim: porque eu sou abençoado aqui na face da terra. Jesus, Abraão falou lá: lembra que você recebeu os seus bens na terra e você depois vai sofrer? Não. Se nós soubermos usar as coisas, hoje nós aprendemos com Tiago que muitas vezes nós não recebemos porque nós pedimos mal. E esse rico aqui, pelo que a gente subentende, ele recebeu porque ele dizia, aqui diz que ele vivia regaladamente e pensando somente nas riquezas, né? E além disso, ele diz: está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que se quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Nós temos visto muitas pessoas que seguem o Espiritismo dizer: que eu tenho mensagem, eu recebi isso, eu recebi aquilo. Aqui cai por terra todas essas teorias, porque Abraão, que aqui representa Deus, falou para o rico que não há condições de ir avisar que o céu é bom e que o inferno é ruim. Mesmo que venha um parente, está falando aqui, vir avisar, as pessoas não vão crer. Para falar: será que eu tive essa mensagem mesmo? Será que é verdade? Será que não é? E o diabo tem colocado na cabeça de muitas pessoas que as pessoas recebem mensagens que são psicografadas, que isso, que aquilo, que a pessoa está bem, que a pessoa está ruim, que precisa fazer isso, ou precisa fazer aquilo.
Mas aqui nós aprendemos que Abraão falou: e além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E o rico então disse: rogo-te, pois, ao Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes desse testemunho, a fim de que não venha também para esse lugar de tormento. A Bíblia está falando aqui que disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E ele disse: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e os profetas, tão pouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Então, nós aprendemos por essa mensagem que nós não podemos deixar para depois da morte. O rico viveu bem e não renasceu de novo enquanto estava aqui na face da terra. E o seu fim foi trágico, foi catastrófico. Ele foi parar no inferno, como o diabo e seus anjos. A Bíblia diz que o inferno foi preparado por Deus para o diabo e seus anjos. E o pobre, não é porque ele era pobre, mais uma vez eu quero dizer isso, porque não a pessoa fala: eu vou fazer voto de pobreza. Tem algumas religiões por aí que fazem o voto de pobreza, só andam de chinelo, só tem uma capa, sai só com a roupa do corpo, vivendo, porque dizem que o pobre, e a Bíblia fala lá no Evangelho: bem-aventurados os pobres, porque eles herdarão o reino de Deus. E as pessoas confundem isso, mas aqui está mostrando que nós, para irmos para o céu, precisamos antes aceitar a palavra de Deus. E Jesus, lá em João 14,6, ele diz o quê? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele não falou assim: ninguém vem ao Pai, os pobres não virão a Deus, não foi por ele. Não, ele falou, e ele não falou: os ricos não vão aceitar, não vão para o céu porque são ricos. Não, ele disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, mesmo que nós sejamos os homens mais ricos do mundo, os homens mais ricos do Brasil, nós precisamos aceitar Jesus, porque a Bíblia fala que só Jesus, ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Atos 4:12 diz o quê? Quem sabe? Quem está falando? Só existe um mediador. Isso, porque debaixo do céu não há dado outro nome pelo qual devamos ser salvos. Então, muito bem, Mansone. Então, nós precisamos conhecer esses versículos para quando as pessoas virem com algumas heresias, nós rebatê-los dentro da Bíblia. As pessoas, muitas vezes, eu disse para os irmãos esse dia que alguém falou para mim que quem estuda a Bíblia fica louco. Daí, um outro começou a citar alguns versículos e ele perguntou se eu sabia. Eu tenho um aluno que chama Isaac. E daí um outro evangélico perguntou para ele: você sabe a história de Isaac? Ele falou: não, eu conheço a história de Isaac Newton e tal, não sei o que, Isaac Timberg aqui de Mogi, né? Que todo o pessoal conhece. Ele falou: não, esse de Isaac eu nem sei quem é. Eu falei: não, mas precisamos também conhecer a história de Isaac Newton, Isaac Timberg, que foi um grande escritor aqui da história de Mogi, né? Mas ele falou: não, é Isaac da Bíblia. Vamos lá. Nem sei do que se trata esse Isaac, né? Então ele nem, como a Kelly falou, as pessoas nem querem saber o nome da árvore, ele também nem procura saber a história do nome dele, né? Então nós precisamos, e depois ele começou a contar e falava assim: é verdade isso aí? Que o aluno falou: eu falei: mas o cara com 100 anos tem filho, né? Então por isso as pessoas é estranho, né? Então eu falei: é verdade. Mas como aconteceu? Eu falei: é Deus que quis. Então nós precisamos viver na dependência de Deus, conhecer a Bíblia. E aqui está falando que se as pessoas não aceitam a Bíblia, não aceitarão nem mesmo que alguém
venha do inferno e fala, eu estou sofrendo. Imagina que se alguém estiver no inferno e vir para o mundo, ele vai, você acha que ele favor para ele voltar para o inferno, não é verdade? Então, por isso que Jesus está falando aqui na parábola que não há como uma pessoa sair de lá. Ele diz aqui que há e além disso está posto um grande abismo entre nós e vós. Esse abismo está dizendo, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem ter um pouco de lá para cá. Então, as pessoas não vão sair nem do céu para vir avisar que é bom, e nem do inferno para vir avisar que é ruim. Para as pessoas, imaginem, nós estamos aqui no culto, aqueles que não aceitaram Cristo, chega assim, alguém fala assim, eu estava no inferno, gente. Não quero ir para lá que é ruim. Daí eu penso, não, mas nós temos que ir para o céu, não de medo do inferno. Agora, ninguém vai querer ir para um lugar ruim. Se der para apresentar 2 pratos de comida e falar assim, esse aqui tem, cadê o Ademir? Tem remédio, né, Ademir? Veneno, não remédio. Esse aqui tem veneno. E esse aqui é uma comida sem veneno, qual que nós vamos comer? É louca a comida, mesmo que as duas tenham a mesma aparência, ou mesmo que aquela que esteja sem veneno esteja com uma aparência um pouquinho pior, a outra bonita, nós todos vamos comer. E alguém falou, não, coma esse que tem veneno. Nós vamos comer o pão. Então, quem vai querer ir para o inferno de graça? Querendo, de boa vontade? Ninguém. Mas se nós não tomarmos uma atitude de aceitarmos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós vamos caminhando a passo largo para o inferno. Então, irmãos, nesta noite eu gostaria de que você respondesse: céu ou inferno, para onde vou? Então, irmãos, porque depende da atitude que eu tomar hoje. O rico, o homem rico que foi procurar Jesus de noite, eu disse para os irmãos de Nicodemo, a Bíblia fala que depois ele ajudou Jesus em algumas situações. Diz a história que ele aceitou Jesus como seu único suficiente Salvador. Então, ele era um homem rico, ele, o José de Arimateia e tal. E nós, então, irmão, o rico poderá ir para o céu e o pobre também poderá ir para o céu, como o rico poderá ir para o inferno e o pobre também ir para o inferno. Para que nós vamos para o céu, nós precisamos aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Ele disse que ele veio salvar e buscar o que se havia perdido. Então, nós que não tínhamos aceitado Jesus, estávamos na iminência de seguir o mesmo caminho do rico. Mas se nós aceitarmos Jesus como nosso Salvador, nós vamos viver eternamente no seio de Abraão. Para onde você vai? Eu, como eu disse, não por mérito meu, não penso que eu vou para o céu porque eu sou melhor do que os irmãos. Talvez eu seja pior do que os irmãos, mas porque Jesus me lavou, ele me purificou. E lá em Apocalipse diz que as pessoas que aceitaram Jesus irão chegando um a um de todas as tribos e nações com as suas roupas brancas lavadas pelo sangue do Cordeiro. E eu tenho plena certeza que eu estarei no meio dessas pessoas com roupas brancas, porque Jesus Cristo me salvou, me dando a salvação. Então, eu gostaria que cada um de nós pudesse nessa noite responder essa pergunta: se você vai para o céu ou para o inferno. Não pense que depende de outras coisas. Um dia desse, um aluno perdeu a esposa e depois ele chegou com os atestados e veio chorando, conversando, e falou assim para mim: Deus deve ter dado um bom lugar para ela, porque ela era uma pessoa boa, isso. Na hora, quando ele estava muito sofrido, eu falei que tudo bem e tal, consolei. Depois, no outro dia, ele voltou, eu chamei ele de lado, nós começamos a conversar, e daí eu falei: e você? Sua esposa morreu, e você está preparado para encontrar com Deus? Ele falou: não, depois que eu morrer, as pessoas dão um jeito. Então, vão fazer isso. Então, nós vemos que as pessoas vivem sem saber para onde vai.